Eu, no meu coração, já tinha optado por Cristo já, né? Mas precisaria tornar isso público, né? Para que fosse algo real, né? Para que as pessoas soubessem que eu estava decidindo por mudar. Ou seja, me batizar, sabe, realmente entregar a minha vida a Cristo como eu não tinha feito antes. Ou seja, assumir responsabilidade com Deus e assumir responsabilidade com as pessoas que Deus estava confiando, né, a estar junto. Então foi quando eu decidi realmente escolher por ela, né? Nós ficamos 1 ano e 3 meses, né, ali, né, separados no Senhor, né, onde nós só demos nosso beijo no altar, não para mostrar para as pessoas que nós somos bons e que nós podemos fazer alguma coisa para que elas achem, mas para que de alguma forma o Senhor seja glorificado através do nosso relacionamento. A Vivi era cristã já? A Vivi já era, a Vivi ela se converteu mais cedo, né? Sim. Porque quando a gente vai falar em nome de Deus é algo muito sério, cara. Não é simplesmente juntar e falar, cara, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus, ele... O temor que nós precisamos ter com o Senhor tem que ir além das palavras. Acho que quando a gente para falar de Deus, a gente tem que estar na direção dele, né? Não falar por nós mesmos, né? Porque se for para falar por nós mesmos, a gente não está falando dele. Né? E algo que eu achei legal, assim, eu acredito que tem muitos jovens que estão nos assistindo, nos acompanhando. Você falou sobre relacionamento, né? Sobre essa questão de você viver separado. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre como foi aí seu relacionamento com a Vivi, o seu encontro com ela aí. Eu fui decisivo, eu sabia o que eu queria. Que tinha que ser alguém que tivesse maturidade. Porque se fosse alguém imatura na fé, poderia fazer com que eu, né, não se firmasse e não permanecesse como eu estou até hoje. Aí nós depois fomos conversar. E eu lembro que na época, lá na igreja que nós congregávamos, tinha a visão da amizade especial, a visão da corte, né, onde você não tem toque, onde você não tem, né, contato físico com a pessoa. É apenas regalo de oração, né, tomar um sorvetinho, algumas coisas básicas mesmo, para que você conheça a pessoa. E foi quando ela me falou, não, mas se você quiser assim, eu falei, não, tudo bem, por mim sem problemas. Foi algo que foi espontâneo, por quê? Porque eu já tinha uma decisão do que eu queria. Então, quando você sabe o que você quer, por mais difícil que seja, você já está pavimentado sobre algo que você possa caminhar com mais segurança. Eu sabia que precisava de alguém madura, sabia que precisava de alguém que me ajudaria nesse processo de conversão, porque seria necessário. Porque a minha vida é aqui, os meus amigos eram aqui, as pessoas que eu cresci eram aqui. Então tudo, né, que apresentava para a minha vida estava aqui. Mas como eu decidi viver aquilo, então acabou sendo mais fácil a questão de decisão. Agora o relacionamento em si é um processo. Como falei aqui antes, falei cristão ele não namora, no sentido que eu digo de vai comemorar, vai fazer bolo de 5 anos de namoro. Se a pessoa está namorando 5 anos, tem que rever. Se você está me ouvindo, está namorando 5 anos aí, reveja. A gente sabe que o jovem é muito imediatista, né? Quer tudo para agora. Como é que liderar o jovem aí de idade de namoro? Olha, boa pergunta. Eu lidei com poucos casos de namoro, mas porém alguns mais jovens, digo de idade dos 20 para baixo, alguns de 20 para cima. Eu particularmente acompanhei poucos, mas lidar com jovem é mais complicado, principalmente quando ele já vem de experiências que ele já viveu. Por quê? Ele já se considera alguém que ele tem maturidade para discutir. E não adianta às vezes você usar da sua experiência. Porque fala assim, ah, mas não deu certo com você, comigo vai ser diferente. Tem uma pessoa aqui, eu tenho um carinho muito especial, não vou citar o nome dela porque ele está nem vou dar muita linha, senão vão descobrir quem é. O que eu falo, você precisa se valorizar, você precisa saber quem você é no Senhor. Você não pode simplesmente se relacionar com qualquer pessoa. Você tem que saber o seu valor. Então se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, isso aí indifere, você tem que saber o seu valor. Você não pode se entregar, que eu digo no quesito de permitir que outra pessoa tenha acesso à sua vida sem você conhecê-la. Então, o período de se relacionar com a pessoa é o período de você ter os confrontos mesmo. De brigas, que eu digo, não de agressão, mas de briga, de você discordar, de você ser quem você é, para quê? Para que quando chegue no casamento, compromisso fixo, você já conheça a pessoa. O problema é que as pessoas vêm, né, na vida da igreja já e acham que aquela pessoa está totalmente transformada. Não, é crente. Não. É crente, mas também está cheio de problemas. Porque nós temos problemas. É aquela analogia que você estava falando em relação a casamento. É o que a igreja é com Cristo. A gente, quando chega para a vida da igreja, é a questão do primeiro amor. Tudo é muito bom. Você não falta culto. Você vai em todos os apelos que faz lá na frente.
você se envolve com tudo que a igreja te oferece e você não reclama de nada. Por quê? Porque tá na lua de mel, cara, tá tudo muito bom. E o relacionamento é diferente. Quando você conhece a pessoa, você está empolgado, cara. Sim. Você quer estar perto, você quer mandar mensagem, você quer 24 ligar, horas por dia. você quer estar sempre perto. E fazer a analogia com a igreja é isso. Só que no decorrer da caminhada, algumas coisas começam a se familiarizar. E aí que entra o problema. Aí quando as coisas ficam familiarizadas, aí a gente já não valoriza as pequenas coisas. Aí aqueles detalhes que era tão importante no início, agora já não faz sentido, agora já não tem nada a ver. E aí que entra o perigo. E aí que às vezes a gente precisa entender a questão da escolha. Porque casamento não é fácil, cara. A gente sabe disso. Porque nem sempre o problema é o outro. Às vezes nós somos o problema. Porque nós queremos a mudança do outro, mas nós não queremos mudar. Então acho que jovem, você que quer entrar em relacionamento, você tem que orar muito ao Senhor mesmo, você tem que ter convicção do que você quer, para não escolher a pessoa errada. Porque uma vez que você escolhe, depois fica complicado. Aí vai entrar em outros assuntos, né, que a gente sabe que fica muito mais complicado. Então já que vai escolher, tenha o mesmo temor e a mesma responsabilidade quando você escolheu Cristo. Como você escolheu o seu? Debaixo do quê? De muito temor e convicção. Então a pessoa que você vai compartilhar o resto da sua vida, ou pelo menos o tempo de vida que o Senhor tem daquela pessoa, escolha debaixo de temor e de convicção. Porque não vai ser fácil, mas é uma vida que vai ter os seus altos e baixos, assim como nós temos nosso relacionamento com Cristo também, né? Amém. Porque às vezes as pessoas, elas querem ouvir de você o que elas já sabem. Tem perguntas que vai com um campo polêmico, né? De coisas que a pessoa sabe o que é certo. Mas ela quer o quê? Ela quer que você responda por ela aquilo que ela já sabe. Você fala, a melhor maneira de você responder uma pergunta, às vezes, é com outra pergunta. Entendeu? Porque assim, dependendo o tom da pergunta, o cara só quer que você fale o óbvio. E nem todo mundo que pergunta quer uma resposta para que ele mate aquela curiosidade, mas sim para gerar uma polêmica. Porque as pessoas gostam de polêmica. Quer discutir. Né? Exatamente. Ou às vezes um respaldo para continuar no erro, né? Tipo, o cara falou quer que ouvir, pode. falou que pode, agora eu tô fazendo porque fulano falou que pode, né? Tem muita gente que fala assim, pega uma pregação e fala, não, o pastor falou que pode fazer. Então eu faço porque o pastor falou que pode, né? E às vezes entendeu errado, né? Sim. Um dos principais problemas hoje, quando eu falar igreja aqui, é o amplo, não é uma placa. A igreja de Cristo, né? Vamos falar para o Brasil, que é onde a gente tem acesso para ver, para acompanhar. Eu acho que um dos principais problemas da igreja hoje é a questão da maturidade. Eu acho que nós temos uma igreja que pode ser forte, porém ainda há muita imaturidade. E essa imaturidade é por falta de conhecimento e não. Por quê? Porque o conhecimento está disponível para nós. Hoje você dá um Google, hoje você joga no YouTube e você ouve o que você quer. Agora, se você não tem uma maturidade, agora se você não faz o básico de um cristão, você vai ser facilmente enganado. A sensação que eu tenho, né, assim, a impressão que eu tenho é que os dias que nós estamos vivendo hoje são dias de apostasia, cara. Porque assim, há muitas pessoas que estão se apostatando da fé. E escancarado. As pessoas, elas partiram de uma linha de teologia liberal, onde a hipergraça veio agora e Cristo, né, se tornou agora o meu pet, vamos dizer assim, né, de uma certa forma. É como as pessoas tratam Jesus, como se ele fosse o seu amiguinho, como se ele fosse o seu colega de sala, como se ele fosse qualquer coisa, menos o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né, eu sempre falo, eu gosto de usar uma frase de Timothy Keller, que ele fala que se dependesse de nós encontrar Jesus, nós estaríamos perdidos até hoje. Porque foi Cristo que nos encontrou. Porque quem estava perdido não era Cristo. Quem estava perdido era nós. E a gente sempre fala, eu fui encontrado por Jesus, eu encontrei Jesus, né? Sendo que foi Jesus que nos encontrou. O que importa para mim é quem te salvou. Porque você pode falar para mim, uma vez salvo, sempre salvo. Beleza, amém. Não vou julgar em questão do seu coração. Mas eu sempre gosto de usar. A forma como você vive vai denunciar de fato quem habita dentro de você. E quando você é salvo, não é que você é salvo de forma instantânea e plena. A Bíblia diz que eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Porque isso aponta para processos. Então existe processo de salvação. Eu particularmente não vou aqui me denominar calvinista, mas no que se trata de soteriologia, essa parte da doutrina da salvação, para o calvinismo sério eu acabo partindo mais para essa linha. Porque o arminiano ele acaba falando que você pode perder a salvação, tem base, tem argumentos, mas porém, se Cristo que me salvou, não faz sentido eu perder minha salvação. Agora, quem determina isso? Quem tem que ter essa convicção de que é salvo?
É a pessoa. Sim. Eu posso olhar para o Daniel, eu posso ver que de fato ele é um homem de Deus, ele reflete Cristo, mas eu não posso julgar a salvação dele. A salvação pertence ao Senhor. É um dom gratuito de Deus. Mas quem tem que ter a convicção da salvação é ele.